Bom dia, amigos. Mais uma vez aqui fazendo uma gravação para falar de um assunto que hoje é extremamente importante e, ao mesmo tempo, não tem dos órgãos de mídia desse país a atenção necessária, que é a questão dos ataques constantes do presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores ao Supremo Tribunal Federal, o STF. Por que reiteradamente Bolsonaro e seus apoiadores têm atacado o Supremo Tribunal Federal? Vamos lá. A Constituição diz que o Brasil tem 3 poderes. A República Brasileira, ela é organizada e tem dentro da sua formação 3 poderes básicos. Poder Executivo, cujo presidente da República é o seu chefe. O Poder Legislativo, cujo chefe é o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, atualmente o senador Rodrigo Pacheco. E o Poder Judiciário, cujo órgão maior é o Supremo Tribunal Federal, que atualmente é presidido pelo ministro Luiz Fux. O Legislativo organiza as leis, propõe as leis, muito embora o Executivo também possa fazê-lo, mas é do Legislativo a prerrogativa de criar as leis que governam o Brasil. O Legislativo, por exemplo, ao propor um projeto de lei, e quando ele é aprovado na Câmara e no Senado, ele vai para a sanção do presidente da República. O que isso significa? O presidente tem que concordar com o todo do projeto ou discordar de parte e estabelecer o que se chama de veto. Só que tem um problema aí. O presidente veta, isso volta para o Congresso Nacional. Existe uma nova votação sobre os vetos do presidente. E se o Congresso Nacional entender que os vetos não são bons, o Congresso tem o poder de suprimir o voto e aprovar o projeto de lei da maneira que foi enviado para o Poder Executivo. Quando o Executivo propõe um projeto de lei que o Congresso veta parte ou todo, o presidente da República não tem poder de suprimir o voto que é dado pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional. Então, prevalece o que é decidido no Congresso Nacional. São 513 deputados federais na Câmara dos Deputados e 81 senadores no Senado Federal. Esse conjunto de 513 deputados mais os 81 senadores perfazem o Congresso Nacional. O terceiro poder da República, o Judiciário, é o responsável pelas ações, pela organização do que vai até a Justiça, E aí você tem Justiça de primeira instância, que são as varas de justiça. Você tem a Justiça de segunda instância nos estados, que são os tribunais de justiça, e a Justiça de terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça. Acima disso tudo está o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque é no Supremo Tribunal Federal que se discute se as questões estão sendo tratadas e executadas dentro do que diz a Constituição. Então, a última palavra no país sobre constitucionalidade, sobre objetivos de lei, sobre correção de leis, é do Supremo Tribunal Federal. Essa é a razão pela qual Bolsonaro e seus apoiadores têm no Supremo seu pior inimigo. Porque toda e qualquer movimentação que eles fazem pode chegar ao Supremo de alguma maneira, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, de uma ação que questione a validade daquilo ali frente à Constituição. E o Supremo vai julgar. Nos últimos tempos, mais notadamente, o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente de um inquérito que investiga os atos antidemocráticos, aquelas coisas feitas por grupos dentro do governo e fora do governo, por agentes públicos, por agentes privados, por empresas
que praticam atos que ferem a Constituição brasileira. Então existe um inquérito que foi aberto em 2019 e que nesse ano de 2020, a pedido da Procuradoria-Geral da República, foi encerrado. Só que o Alexandre de Moraes encerrou o primeiro inquérito e, no mesmo ato, abriu um novo. E a Polícia Federal está investigando esses atos antidemocráticos, de vez em quando vai alguma coisa para a mídia. Prisões foram decretadas, como do ex-deputado Roberto Jefferson, atual presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Um caminhoneiro famoso, aí, um internauta famoso, né, um youtuber famoso aí, chamado Zé Trovão, está com sua prisão decretada. Outros apoiadores de Bolsonaro já foram presos também, o deputado Daniel Silveira, por exemplo. Nesses dias para trás aí foi preso um outro bolsonarista que teria divulgado a informação de que há um prêmio pela morte do Alexandre de Moraes. Enfim, esse inquérito está em andamento. Então, aparentemente, hoje, a grande briga do Bolsonaro é com o Supremo Tribunal Federal. E como é que funciona o Supremo? O Supremo tem 11 ministros, atualmente está só com 10, porque o ministro Marco Aurélio Mello se aposentou e o seu substituto ainda não foi referendado pelo Senado. No caso, é o antigo advogado-geral da União, que Bolsonaro indicou, André Mendonça, mas que não teve ainda seu nome referendado pelo Senado. Sem o Senado referendar o nome, não vai para o Supremo, tem que passar pelo Senado e ser aprovado pelo Senado. Então, hoje o Supremo tem 10 ministros. Esses ministros se reúnem em duas turmas, se dividem em duas turmas de 10 ministros, de 5 ministros cada, e o presidente do Supremo não participa de nenhuma das turmas. Os julgamentos são feitos nessas duas turmas ou no plenário, onde os 11 ministros debatem e votam as questões. A partir de um julgamento terminado no Supremo Tribunal Federal, onde houve a votação ou pelas turmas ou pelo plenário, aquela questão não tem mais para onde ir. É o chamado trânsito em julgado. Então, o Supremo Tribunal Federal é a última instância da constitucionalidade do país. É o Supremo Tribunal Federal, os seus 11 ministros, que discutem se projetos de lei, se leis aprovadas, se decretos, não existem mais decretos, né, executivos, hoje são medidas provisórias. Se as medidas provisórias elas são questionáveis, são constitucionais ou não, por exemplo, vamos usar um exemplo prático. O governo Bolsonaro está editando, ou já editou, eu vou me atualizar, uma medida provisória para proibir as redes sociais, né, Facebook, YouTube, WhatsApp, de tirar do ar conteúdo que firam as suas políticas de privacidade. Bolsonaro quer o quê? Que tudo que seja postado, essas redes sociais não tenham o poder de tirar do ar. E isso, via medida provisória, assim que ele assina, tem força de lei e passa a vigorar até que o Congresso Nacional analise, transforme numa lei, vete isso, tire o poder, ou simplesmente não vote e ela perca a sua validade pelo chamado decurso de prazo, caducou. Fatalmente, alguém vai provocar o Supremo Tribunal Federal em torno da constitucionalidade dessa medida provisória. Então é mais uma briga. E aí, mais uma vez, vem aquela questão: por que o Bolsonaro ataca o Supremo? Porque, principalmente, ele não consegue fazer o que ele quer, da maneira que ele quer, fora do Estado Democrático de Direito. E a Suprema Corte é a guardiã da Constituição. Então, quando você ouvir alguém falando que o Supremo está errado, que o Supremo está fazendo isso, aquilo, aquilo outro, pare e pense só numa coisa. Se o Supremo tem a palavra final sobre a interpretação da Constituição, quem, dentro do Estado Democrático de Direito, pode dizer que o Supremo Tribunal Federal não está interpretando a Constituição da maneira correta? Isso é prerrogativa da Suprema Corte.
E essa história que o Bolsonaro e os bolsonaristas vêm contando sobre acabar com o Supremo Tribunal Federal é um golpe. Se isso acontecer, isso vai ser feito fora da norma constitucional, fora do Estado Democrático de Direito. E aí nós já sabemos, tudo que é feito fora do Estado Democrático de Direito é golpe. Retornamos quando nós tivermos mais alguma coisa relevante para bater um papo. Por enquanto, bom dia, feliz 7 de setembro, dia da independência do Brasil, né, que foi proclamada por D. Pedro I em 1822 e que hoje, infelizmente, está servindo de palco para alguns atos questionáveis. Né? Se puder, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo. Vamos levar essa informação para o maior número de pessoas possível. Muito obrigado. Deus proteja o Brasil.